Na segunda etapa da criação desse container, nós vamos, agora que nós já temos uma aplicação Flask, ela poderia ser muito maior, poderia ter vários detalhes sendo apresentados, várias páginas, poderia ter formulários, bom, acesso a banco de dados, ou seja, eu tenho uma aplicação Flask rodando, está aqui no meu caso uma aplicação inteira rodando. Como é que eu posso criar agora este container, um container Docker para ela? Então eu vou criar um arquivo aqui dentro, chamando ele de Dockerfile. E esse arquivo de Dockerfile, então, ele vai ser um arquivo que vai ser criado a partir de uma imagem Python padrão. Então eu posso pegar a última versão de uma imagem Python que tiver, porque está compatível no meu caso. Eu vou criar o meu workdir, meu diretório de trabalho, eu irei chamá-lo de /app, né? E vou copiar o arquivo requirements.txt que eu tenho para esse app. Veja que eu criei diferente de um outro projeto que nós temos, né? Eu fiz as cópias diferente de um outro projeto com o Node que nós fizemos, apenas para mostrar as várias formas. Lá eu criei um diretório app e transformei esse diretório no workdir dele. E depois eu copiava para ponto barra. Estou mostrando as várias formas que nós temos de fazer a instalação e a configuração usando o Docker. E agora eu vou executar o comando pip install. E eu não quero deixar o cache, né? Nesse caso não preciso deixar cache nessa máquina, nessa imagem, nesse container Docker que eu estou criando, né? Eu vou executar um pip install lendo aquele requirements.txt. Eu poderia só trazer o arquivo de configuração do Poitre para cá, criar um ambiente com o Poitre e levantar esse ambiente. Eu preferi fazer de uma outra forma. Eu vou criar esse arquivo de requirements depois, executando um comando no Poitre aqui para nós. Nós não temos esse arquivo ainda criado. Uma vez que nós instalamos, que esse comando pip install, ele vai instalar todas as dependências que estão no requirements.txt, eu vou copiar agora sim o nosso app.py para o diretório /app e vou também copiar o diretório templates local, né? No caso eu vou colocar só o index.html, né? Para o /app/templates. Eu poderia copiar tudo, né? Várias outras coisas. E vou expor a porta 5000. Então, e o comando de finalização dessa minha imagem Docker será Python e o app /app.py. Então, Docker /app/app.py. Eu vou salvar. Pronto, já tem esse Docker pronto aqui, mas se eu mandar executar, criar essa imagem agora, se eu fizer isso, ele não vai ter esse arquivo de requirements para mim ainda disponibilizado, né? Então, não tem isso ainda. Para isso, eu vou executar o Poitre. Nós podemos ver que tem várias opções do Poitre e uma delas é a opção Export, que ele vai exportar os projetos, os pacotes que foram instalados nesse ambiente do Poitre para um arquivo. Eu, neste caso, eu posso exportar para um arquivo requirements.txt. Então, eu vou colocar aqui Poitre export -f requirements.txt e a saída desse comando, -output, eu quero jogar para um arquivo chamado requirements.txt. Eu vou executar. Executou, ele vai gerar esse arquivo requirements.txt, já com todas as versões que eu utilizei, né, do meu Flask. Poderia ser só a versão, sem esses hashes, né? Poderia ter feito isso manualmente também, mas pronto, isso aqui já funciona. Se eu tivesse criado um arquivo requirements só com esse Flask, todos os outros são dependências e também iria funcionar, né? Mas com isso aqui nós já temos as configurações feitas. Eu agora posso vir com o botão direito e construir uma imagem. Ele vai chamar de Docker, eu vou chamar ela de Docker-Flask Node, Docker-Flask latest. Eu vou salvar aqui. Ele vai gerar. Essa geração pode demorar mais ou menos dependendo da sua velocidade de internet, né, para ele baixar a imagem e depois construir. Tanto a velocidade da internet para baixar a imagem como de processamento. Bom, pronto, veja que ele já está finalizando a execução, a criação agora dessa máquina, né? Isso pode demorar mais ou menos, como eu falei, dependendo da sua máquina e internet. Agora, se nós fizéssemos qualquer alteração aqui nesse arquivo do Docker, por algum erro, porque fizemos alteração no código e precisamos gerar novamente a imagem, sempre que a gente fizer uma alteração,
precisa gerar novamente a imagem, isso seria muito mais rápido, porque ele não precisa mais criar essa imagem básica, né, base, ele vai só executar as alterações pontuais em cada linha que você mexeu. Uma hora que nós fizemos isso, aqui, como eu uso essa extensão do Docker, né, do Visual Studio Code, uso essa extensão, você pode clicar aqui, eu vou fechar essa parte das imagens, eu tenho aqui uma imagem chamada Docker Flask, que foi a que eu acabei de criar, ó, criada há poucos segundos, eu posso agora mandar executá-la. Vou executar essa imagem, vai começar a execução dela, pronto, ela já está em execução. Se eu abrir agora o navegador, eu já tenho novamente, né, a execução na porta 5000. Veja que aqui em cima na parte dos containers, vai aparecer agora um container para minha execução. Deixa eu atualizar. Vai aparecer um container de execução aqui, né? Então eu tenho esse containerzinho pronto. Se eu parar a execução deste container, eu já não vou ter mais a execução aparecendo lá no navegador. Eu já estou parando o container. E agora, se eu voltar aqui, já não tenho mais nada para ser apresentado para o usuário. Então, vejam, com isso, nós criamos um container, uma aplicação básica, né, usando o Python com o Flask. E depois que nós temos uma aplicação pronta, que poderia ser muito maior, eu mostrei aqui como a gente pode colocar essa aplicação para rodar em um container Docker.